Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai ver esse vídeo. Eu sou a menina que comia livros, booktuber, super iniciante, com 83 inscritos no canal. Vocês tratem de divulgar esse canal para os amigos de vocês, porque eu queria chegar no número 100 logo, tá? Sim, uma questão de vaidade pessoal. Hoje eu vou falar sobre os livros que eu li no mês de dezembro. Dezembro eu estava de férias, tudo daí eu pude ler um pouco mais de livro. Vamos começar com esse aqui, que foi o primeiro livro que eu li. É um livro antigo da Anne Rice, Entrevista com um Vampiro. Quem assistiu o filme, que foi feito nos anos 90, tem o Tom Cruise, o Brad Pitt, o Antônio Bandeiras, sabe a história toda. É a história de um vampiro, do vampiro Lestat, e ele transforma o Louis, né, que é um rapaz, eles são do século XVIII, num vampiro também. E o Louis, por sua vez, transforma uma criança num vampiro, uma criança de 5 anos. É interessante que no filme eles colocam a menina como tendo uns 12 anos, mas no livro ela tem 5 anos. E ela é imortal. Então aí são todos os problemas. O Lestat é o tipo de vampiro que mata assim como quem tá comendo pão com manteiga, entendeu? O Louis se alimenta mais de bichos, ele não gosta de matar seres humanos, ele tem toda uma crise de consciência assim sobre isso. E a menina, ela tem o mesmo espírito assassino do Lestat. E o interessante é que ela vai envelhecendo por dentro, mas por fora ela tem o corpo de uma menina de 5 anos. Então são todos os conflitos aí no mundo dos vampiros, vampiros de verdade, assim, vampiros ruins, assim, que matam mesmo, matam 2, 3 pessoas por noite. Eu gostei muito da escrita da Anne Rice, eu nunca tinha lido nada dela, agora eu tô doida para ler todos os livros dela, tá? O Edmário pediu para eu classificar o livro. Esse livro eu classificaria como 3,5 estrelas. Ele é bom indo pro ótimo, tá? Então, Anne Rice, Entrevista com um Vampiro. É um livro antigo, mas que vale a pena. Eu comprei num sebo por R$5, um sebo lá no... Eu não sei se foi um sebo em Vitória, no Rio de Janeiro. Mas muito legal o livro. Depois, continuando com a minha saga de terror, eu comprei esse livro aqui, esse eu comprei no Rio de Janeiro, que ele tem 3 livros em um. Ele tem o Frankenstein, de Mary Shelley, o Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, e o Drácula, do Bram Stoker. Então vamos começar pelo primeiro, Frankenstein, de Mary Shelley. A história é muito envolvente. A Mary Shelley consegue prender você na história do o rapaz, é um rapaz aí, um playboyzinho do século XVIII aí. Ele cria um monstro e abandona o monstro. E o monstro vai atrás dele. O monstro chama Frankenstein, na verdade Frankenstein é o nome do cara que criou o monstro, não o nome do monstro. E o monstro vai atrás dele e o monstro só pede para ele uma coisa, que ele crie uma companheira para ele. Porque como ele é um monstro, ele não consegue se aproximar das pessoas, ele não consegue fazer nada, ele não tem amigos, ele vive sozinho no meio do mato. Então ele vai até o Dr. Victor Frankenstein e fala para ele, olha, eu dou sossego para você, eu sumo da sua vida se você fizer uma companheira para mim. Aí, para você saber a resposta, se o Dr. Victor fez ou não a companheira para ele, o que acontece depois disso, você vai ter que ler o livro, porque eu não vou dar spoiler. Mas assim, eu gostei muito da escrita da Mary Shelley. Ela escreveu esse livro, ela era novinha, foi uma competição que eles fizeram, o marido dela é escritor, tudo, fizeram uma competição, ó, vamos escrever contos de terror, e ela me saiu com o Frankenstein, que foi um grande sucesso. Então, assim, dou 4 estrelas pro Frankenstein. Ótimo livro. O Médico e o Monstro já é mais fraquinho. A história do Médico e o Monstro é a história de um médico que ele se transforma numa outra pessoa
em determinados períodos. Ele experimentando as poções que ele criava, ele era o Dr. Jekyll, assim, né, um médico respeitado da sociedade, e, deixa eu lembrar, ele virava uma outra pessoa que era o Mr. Hyde, um cara grosseiro, um cara brigão, um cara beberrão. Então, é essa luta do Dr. Hyde do Dr. Jekyll para não virar o Hyde, porque o Hyde faz coisas horríveis. Mas o livro é fraquinho. Esse livro, 2 estrelas. Não gostei assim, achei que o livro explorou muito pouco as personalidades. O livro é curto e tinha material para fazer mais livro. O terceiro livro é o Drácula de Bram Stoker. Ele conta a história real do Drácula, vamos dizer assim. O livro chato. Putz grila. É chato do começo ao fim. Eu li sob tortura. Porque é o seguinte, primeiro que o livro é escrito só como se você tivesse achado as cartas e os diários de todo mundo que participou da caçada, da convivência e caçada do Drácula. Então carta do senhor Jonathan Harker para sua noiva Mina, não sei o que, falando. Aí ele descreve as coisas. Recorte de jornal falando sobre mortes, não sei o que. E é o seguinte, o Bram Stoker, um irlandês, católico até a última raiz do cabelo. Então, a cada 5 frases tem, se Deus quisesse, sim, assim permitir, se for a vontade do Senhor, tudo. Eu sou católica também. Mas, gente, assim, tem limite para você falar. Essas orelhas aqui que estão aparecendo é do Banguela. Ele vai conseguir derrubar a câmera, sabe? Sai daqui, Banguela. Sai. Banguela é meu gato preto. Ai, ele balançou a câmera. Aí... Então, o livro é chato. Porque o Bram Stoker, ele é chato. Ele podia ter escrito o livro, assim... Eu não lembro agora quantas páginas são, porque como são 3 livros em um... Mas ele podia ter escrito em metade das páginas que ele escreveu. E assim, eu dou 1,5 estrelas para esse livro. Assim, vale a pena para você ler a título de conhecimento, porque é um livro muito famoso. Ficou muito famoso na época. Mas é um livro chato. Drácula de Bram Stoker é chato. Bram Stoker era um cara chato. Saindo da linha de terror, vem o Fangirl, que é um livro de uma mesma autora que eu já falei aqui, eu já falei sobre o livro dela, Anexos, a Rainbow Rowell. É muito engraçadinho. Esse livro é a história de uma menina que ela escreve uma fanfic de uma série que aqui no livro é similar ao Harry Potter, tá? É uma série de bruxos, tudo, e ela escreve fanfic sobre essa série. E na fanfic dela, é como se no mundo do Harry Potter, o Draco Malfoy e o Harry Potter fossem apaixonados um pelo outro. E a fanfic dela faz o maior sucesso. Só que daí ela escreve junto com a irmã gêmea dela. Elas são doentes pela série. Eu tenho que ler aqui, Simon Snow chama o herói, ao invés de chamar Harry Potter, chama Simon Snow. Tem o nome dos 7 livros, é muito interessante aqui. E ela quer terminar a fanfic dela antes da autora do livro do Simon Snow lançar o 8º livro. Então, assim, é muito engraçado, porque daí ela vai para a faculdade, ela tem as questões da faculdade, ela se apaixona pelo namorado da colega de quarto dela, então ela tem esse problema e ela não consegue se concentrar para escrever. E é assim, o livro é engraçadinho. Vale a pena, é bem escrito, é engraçado, não tem assim cenas para enrolar, não tem coisa. Eu dou assim
4 estrelas para esse livro. Eu não gostei de anexos, mas esse Fangirl eu gostei muito. Eu ri muito com esse livro. Vale a pena você ler Fangirl, se você tiver a fim de rir, né? Aqui o meu momento gosmântico, Como Eu Imagino Você, de Pedro Guerra. Conta a história de uma menina que ela tem um problema de visão, que ela enxerga tudo fora de foco. Então ela não consegue enxergar o rosto das pessoas. Mas ela começa a sonhar com um menino, que ela não vê o rosto. Ela vê o corpo, ela sabe como é mais ou menos o cabelo dele, mas ela não consegue ver o rosto dele. E um dia, sem mais nem menos, esse cara bate na porta dela pra consertar o jardim. A mãe dela contratou um jardineiro e ela abre a porta, mesmo sem ela enxergar o rosto, ela sabe que é o cara dos sonhos dela. E daí, imagina, aí é toda aquela confusão, paixonite adolescente, entendeu? Ele também gosta dela, mas assim, ela tem essa doença que tem um nome cabuloso, que tem aqui o nome da doença. E aí ela descobre que ela é sensitiva, que ela consegue meio que adivinhar, sonhar com o que vai acontecer no futuro. Aí ela fica com essas dúvidas entre o poder dela e a paixão pelo jardineiro, tudo. Uma gracinha o livro. Vou dar 3 estrelas porque é um livro gracinha, um livro que você lê em um dia, porque é um livro gracinha. O Banguela está enfiando a mão embaixo. Eu fiz uma pilha de livros e coloquei a câmera em cima. O Banguela está enfiando a mão embaixo. Se ele derrubar, eu vou ficar muito bravo. O Poder. Esse livro, ele vale pelo final. Ele tem um final muito bom. Num futuro lá distópico, tipo Conto da Aia, as mulheres desenvolvem um poder que elas conseguem eletrocutar, elas geram eletricidade. Aí começa a haver uma inversão de papéis, entendeu? Hoje, tudo que acontece com as mulheres, desde estupro, violência verbal, violência física, preterimento em cargos no emprego, começa a acontecer com os homens. Os homens começam a se unir pelos direitos dos homens. É muito interessante porque você fica lutando com a sua cabeça, meio que não aceita isso, entendeu? Por exemplo, tem cenas horríveis de estupro, entendeu? 5 mulheres se juntando porque elas têm uma maneira de conseguir fazer o cara funcionar através de choque. Então é chocante uma cena de estupro. Mas aí você pensa que isso acontece com as mulheres hoje todos os dias. E não é que a gente quer que aconteça com os homens. O Paulo Freire diz que o sonho do oprimido é ser opressor. Nesse caso, as mulheres viram opressoras mesmo. E no final do livro tem uma sacada, uma reviravolta que você fala que vale toda a leitura do livro. Gostei muito, dou 4 estrelas e meia para O Poder, de Naomi Alderman. Foi eleito um dos 10 melhores livros de 2017 pelo New York Times. Inclusive, a autora de O Conto da Aia diz eletrizante, chocante sobre este livro. O Coração é um Caçador Solitário, de Carson McCullers. Não conheci esse autor, tá? Recebi esse livro, mais um dos livros da TAG, tá? Gostei do livro, apesar de achar a narrativa um pouco afastada. O livro se passa no sul dos Estados Unidos em 1939 e cria-se um círculo de amigos ao redor de um mudo, o John Singer. Ele é mudo, surdo-mudo, e ele, a primeira coisa que ele faz quando conhece a pessoa, ele entrega um cartão dizendo: meu nome é John Singer, eu sou surdo-mudo, mas eu consigo ler lábios, não precisa gritar. E ao redor dele começam a orbitar as pessoas mais estranhas que vão até ele para conversar.
para bater papo, porque ele é um bom ouvinte, né? E quando ele tem alguma coisa para dizer, o que é muito raro, ele escreve em cartões. E esse John Singer, ele morava com um grego, também surdo-mudo, os dois dividiam um apartamento, só que esse grego tem pira e vai para uma clínica de repouso. Aí o John Singer aluga um quarto numa casa, numa pensão, né? As pessoas alugam um quarto. Aí as pessoas que começam a orbitar ao redor dele. Tem uma adolescente, que é filha da dona da casa que ele está trabalhando, que vai lá para ouvir música, porque o surdo-mudo tem um rádio. Tem um médico negro que luta pelos direitos dos negros, tem toda aquela questão, imagina, sul dos Estados Unidos em 1939, né? A questão racial aparece muito forte nesse livro. Tem aqui um agitador marxista, o Jake Blount, que vai lá no quarto do surdo-mudo, bebe 3 garrafas de uísque e continua bom. E só fala sobre a revolução, sobre Marx, que nós vamos dominar o mundo, a gente tem que doutrinar as pessoas. É muito engraçado porque o surdo-mudo entende metade do que ele fala, porque ele fala muito rápido, mais ou menos que nem eu. Aí fica todo mundo... tem o dono do bar onde ele come. É interessante que quando ele passa a morar nessa pensão, ele vai nesse restaurante que fica aberto quase 24 horas, ele entrega um cartãozinho, o cartão com a apresentação dele, e ele entrega também um cartãozinho pro dono do bar, escrito assim: eu vou vir aqui todos os dias, no café da manhã, por exemplo, eu não lembro, eu quero pão com manteiga e um café com leite. No almoço eu vou querer arroz, feijão, uma carne e salada, ao 12h30, e às 18 horas eu venho tomar uma sopa. Ele entrega isso e ele vai todos os dias religiosamente. E a pessoa, e todas essas pessoas vão se envolvendo com esse surdo-mudo, mas o livro tem uma reviravolta aí, meio dramática, tudo. O Coração é um Caçador Solitário é um livro muito bem escrito. Eu achei um livro triste, mas é um livro que merece 4 estrelas. Eu achei triste porque a história, os personagens são tristes. Por isso que fala que o coração é um caçador solitário, porque as pessoas são solitárias no livro. Mas o livro é muito bom, vale a pena ler. O Coração é um Caçador Solitário, de Carson McCullers. E por último, o famoso Caixa de Pássaros. Se você não estava em Marte, se você não foi abduzido ou estava sequestrado nos últimos 2 meses, você sabe do que eu tô falando. Caixa de Pássaros, Bird Box, o grande sucesso da Netflix. Eu fiz 2 vídeos sobre Caixa de Pássaros. Um falando sobre o livro e outro falando porque as diferenças que eu vi entre livro e filme, porque que eu acho que o filme deveria ser uma microsérie, 5, 6 capítulos, ao invés de ser um filme. Que o leitor é sempre chato, né? Ele sempre acha que o livro é melhor que o filme, porque na verdade é mesmo, né? Então, eu não vou falar mais nada de Caixa de Pássaros. Se vocês quiserem ver, assistam os outros vídeos que eu falo sobre o Bird Box. O livro em si, ele não é um livro tão forte, com uma escrita tão precisa. Se ele não tivesse virado esse fenômeno mundial, eu não daria as 3 estrelas que eu vou dar para ele, entendeu? Eu daria 2,5. Mas como ele virou um fenômeno mundial, todo mundo só fala de Bird Box, então vou dar 3 estrelas. O vídeo hoje ficou extremamente extenso, porque eu tinha muitos livros para falar, eu tinha que falar de muitos livros. Eu espero que vocês tenham paciência para assistir os quase 20 minutos do livro. Chamem seus amigos para se inscrever no canal. Curtam a menina que comia livros no Facebook. Curtam a menina que comia livros no Instagram. No Instagram. A pessoa não sabe nem falar direito. E
Bom, essas foram as leituras de dezembro. Janeiro não vai ser tão grande assim, porque eu já estou trabalhando e eu estou enroscada nesse livro aqui, Os Versos Satânicos, que é um livro bom, mas é um livro difícil de ler. Putz, grilo. Então, assim, é um livro que eu leria tranquilamente. Essa tremida foi o Banguela indo embora. É um livro que eu leria tranquilamente em uma semana. Eu tô já 2 enrolando, estou na metade dele. Mas eu não abandono um livro. Jamais. A menina que comia livros jamais abandona um livro. Beijos para vocês, tenho dito.